muita alegria estou aqui mais uma vez para levar até você a nossa segunda aula maravilhosa sobre realmente a família. O tema central são 4 aulas, vamos para a segunda. O tema central é família, arquitetura de Deus. Hoje nós vamos trabalhar sobre como é que nós perdemos a graça divina na nossa família. Vamos nos reunir agradecendo a Deus para que nos dê sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos sabedoria e discernimento de tudo que fizermos, falarmos, nós possamos entender com o nosso ser, com o nosso coração, para sermos cada vez melhores e dignos da sua santa e bendita palavra. Amém. Como é que nós perdemos a graça divina, o sonho, o sopro do amor, do projeto, da arquitetura de Deus na família? Nós temos alguns ataques, e não podemos fugir disso, ataques de Satanás, de Lúcifer, contra o matrimônio e contra a família. Voltando ao livro básico inicial da Bíblia, Gênesis, livro que fala da criação, do porquê e de tantas coisas, ao capítulo 3, onde fala da culpa humana original. Não esqueçamos que Deus nos fez livres, Deus nos fez soltos para reinar sobre tudo. Só essa palavra diz, então, eu sou livre, eu reino sobre tudo, que maravilha! Mas o capítulo 3 mostra que algo muito preocupante, porque acontece hoje na sua vida e na minha. A serpente, diz o autor sagrado, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia formado. Ora, pensa bem. E ele disse, é essa serpente, Lúcifer, Satanás, em forma de serpente, diz a mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto da árvore do jardim? E a mulher então respondeu, porque ela convivia com todos os animais. Podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, vós não comereis, nem tocareis, para que não morra. Era o desígnio de Deus. Imagina você governar leões, leopardos, né? De rinocerontes, elefantes, aves do céu, animais que se arrastam, jacaré. Você é superior a isso. Deus colocou um limite. Um limite. E ele diz, olha, vocês têm uma liberdade muito grande, mas não toquem nesse fruto. É a única coisa que eu peço. Porque senão vocês vão morrer. Não é um veneno que vai morrer fisicamente, perderão o vínculo divino. O que a serpente faz, até hoje no meu e no seu coração, contraria Deus. Diz que nós estamos ouvindo mal. Ele chega a dizer então, não, Deus sabe que no dia que você tocar nesse fruto, que você comer, seus olhos se abrirão e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Podemos dizer isso. A mulher então, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Nesse exato momento que abriu a porta para romper o limite que Deus deu, de que Deus se havia dado, abriu os olhos. E vendo que estavam nus, um olhou para o outro, eles estavam nus, mas não percebiam, não havia maldade em seus olhos. Vendo que estavam nus, pegaram algumas folhas de figueiras e se cobriram. Fizeram tangas de mato, eles estavam há muito tempo nus. Ouviram barulho de passos, como sempre. E o Senhor que passeava no jardim na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher, quando perceberam os passos do Senhor no jardim, se esconderam da face do Senhor, no meio das árvores, das relvas, dos capins que ali estavam. Então o Senhor chamou o homem e perguntou, onde estás? Embora Deus soubesse tudo.
E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos, tive medo porque estou nu, então me escondi. Ora, o Senhor então disse assim: quem te revelou que você está nu? Quem te revelou que você fez alguma coisa errada? Quem te induziu? Terias por acaso, homem, minha imagem, semelhança, comido do fruto da árvore que eu havia orientado? O homem diz: a mulher que tu me deste apresentou-me o fruto e eu comi. Ele arruma uma desculpa, como até hoje nós transferimos desculpa para alguém de nosso erro. Não foi capaz a criatura, na sua liberdade, de dizer: ela me deu, mas eu que errei, eu comi, é o meu erro. Ela não me forçou, ela me deu. O Senhor então disse: por que você fez isso? Transferência de culpa também da mulher, a serpente que me enganou. Então, a partir dali, Deus então faz uma direção para eles. A mulher teria dores de parto, o homem teria que trabalhar para plantar, tudo que estava de graça à sua mercê. A serpente foi amaldiçoada para se arrastar, era um animal rastejante. Então nós estamos vendo aqui que esses ataques de Satanás, deferidos contra o matrimônio e o sonho de Deus para homem e mulher, são divididos em 3 etapas que nós vivemos hoje. Ideologia do gênero, o sexo sem compromisso, a separação e o divórcio. Esses ataques são perigosíssimos, pois atingem o fundamento, a pedra básica da criação, a verdade da relação entre homem e mulher, segundo aquilo que Deus designou. Se o alicerce fundamental da criação é danificado, a base é danificada, todo o resto fica comprometido. E é isso que nós vivemos. Se lá atrás houve algo que corrompeu a base, famílias tristes, abatidas e tantas coisas. O ataque diabólico ao matrimônio, ao sonho de Deus, que hoje manifesta-se na família, fica claro numa carta que uma irmã chamada Maria Lúcia, de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, era uma vidente nas operações de Fátima, que ficou mais conhecida em nosso tempo como irmã Lúcia, né, lá de Fátima. Ela escreveu uma carta para o arcebispo de Bolonha, na Itália. O que dizia essa carta? O confronto final, dizia, entre o Senhor e o reino de Satanás virá sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio, pela santidade da família, será sempre combatido e contrariado em todos os seus modos, porque este é o ponto definitivo do demônio. Então a ideologia de gênero como ataque ao matrimônio e à família, aí está no meio de nós. A princípio, irmãos, sejamos sensatos. Pode parecer estranha de que a ideologia de gênero constitui um ataque do matrimônio, pois podemos então perguntar: como a ideologia pode colocar em risco uma instituição divina, sagrada como o matrimônio e a família que foi consolidada por séculos e séculos da história da humanidade? A resposta é muito importante. A ideologia de gênero, ela constitui um grande perigo para o matrimônio e a família porque atinge o fundamento da criação, homem e mulher. Homem não gera filhos, mulher com mulher não geram filhos. Homem com homem não gera filhos. Então, o desígnio de Deus para toda a humanidade, eu e você, desde o princípio, Deus criou homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher. Ponto final. Deus criou o homem para a mulher para o homem, não o homem para o homem, nem a mulher para a mulher. Nesse primeiro ponto da ideologia de gênero, é uma espécie de revolta contra Deus e contra a sua criação. A ideologia de gênero que nós estamos vivendo é mais radical do que qualquer rebelião possível que o homem possa ter contra Deus, e o ser humano não aceita que ele é criado homem e mulher, e por isso diz: quem decide sou eu.
a vida é a minha liberdade, é verdade. Mas Deus nos criou a liberdade em nós para que nós fôssemos escravos de algo maligno. É a perversão final do individualismo do ser humano. Rouba o ser depois de ter perdido a fé, a família e até o seu país. É uma ideologia diabólica. Embora toda a gente tenha uma noção intuitiva sobre essa história de que se trata de uma mentira, a ideologia de gênero pode capturar o senso comum e se tornar, no meio da sociedade, uma ideologia que estamos vendo que está dominando a humanidade em todo o tempo. Nós sabemos que o Papa Emérito Bento XVI disse que o uso desse termo gênero pressupõe uma nova filosofia sobre sexualidade e que a profunda falsidade dessa teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. Ora, quando a liberdade para sermos criativos e se transforma em uma liberdade para criarmos em nós mesmos, então é o próprio Criador que é necessariamente negado. Quando eu sou livre para criar aquilo que eu acredito, então o Criador é negado. Segundo ponto, o sexo sem compromisso que combate contra o sacramento do matrimônio, é claro, combate contra a família. Se a ideologia do gênero, aliada ao sexo sem compromisso, já está presente em todos os lugares, e você nota, às vezes, até dentro da nossa família, há muito tempo, vai se tornando então uma mistura explosiva que abala os fundamentos da família e do matrimônio. Em primeiro lugar, a ideologia de gênero enraizada na mente de jovens, meninas e meninos, e não raras vezes até de crianças, como nós estamos vendo por aí, cria uma revolta contra o Criador, o seu projeto, a sua arquitetura, contra nós mesmos e contra o meu próprio corpo. Essas revoltas, elas acabam transferindo para a família, pais, para aqueles que têm essa ideologia de que homem com homem pode construir a sociedade como família. Então atinge o projeto do agente desse processo divino. Para piorar ainda mais, a desagradação da nossa família, a ideologia de gênero, reforça o uso do sexo sem qualquer compromisso. Não temos compromisso. Mesmo que seja entre homem e mulher, fora do matrimônio, fora do desígnio de Deus, da vontade da carne. Você sabe que a partir do ano 60, 1960, a revolução sexual causou grande mudança no comportamento das pessoas, principalmente no nível do sexo sem compromisso, teoria que é uma teoria, uma ideologia, né? Que teve origem nos Estados Unidos, meados da década já de 1980, parece que alterou o ser da pessoa. Eu, embora masculino, não me sinto assim. Eu tenho meu lado feminino e isso que eu escolho. Então, pessoas de todas as idades, inclusive idosos, tiveram na sua história a sua psique, o seu psiquismo afetado. Algumas pessoas até, nós lemos na história e vimos no mundo aí, motivada por esse estado psicológico e pelos novos ditames impostos para uma sociedade através de escola, da universidades, TV, mídia social, livros, revistas, mudaram não somente o seu comportamento sexual, mas também o modo de ser, de vestir e de até mesmo em seus corpos, colocando aquilo que não existia como seios e tantas coisas, para se adequar a esse, entre aspas, gênero novo e às suas preferências sexuais. Elevada ao altar do hedoísmo, do sexo sem compromisso, ideologia, se tornou então uma grande arma do demônio contra a sacralidade do matrimônio e da família, atacando o Deus que sonhou por isso. E o homem entra por ser livre. Consequentemente, então, nós estamos vendo que cada vez mais aumenta no meio de nós o número de matrimônios desfeitos, separações,
famílias desestruturadas, destruídas por causa de ideologias de gênero e de muito sexo sem compromisso do próprio pai e a mãe, que se juntaram sem sacramento, sem matrimônio. A imoralidade sexual, por sua vez, fez com que nós percebamos ao nosso lado, dentro da família ou nossos vizinhos, né, a quantidade de gravidez indesejada, fora de hora, violência doméstica, estupro, aborto, separação de casais. Nunca se viu tanto. Além disso, surge casamento entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e são chamadas de família. Ora, isso não é a criação de Deus. Deus não olhou no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, e diz: não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma ajuda adequada, vou colocar outro homem com ele. Não povoaria a terra nunca, o homem não gera filhos, né? O homem não tem essa estrutura. Então, o casamento, o matrimônio ficou desmoralizado e desacralizado. Por último, o terceiro ponto do ataque, primeiro gênero, depois essa sexualidade sem desmedida, né, sem compromisso nenhum, nos coloca agora em algo muito profundo: o aborto. A respeito do aborto, em exorcismo que o padre Pellegrino Ernetti fez, muitos exorcismos na Itália, Satanás colocou a sua voz na boca de um daqueles que estava no processo de ser liberto e disse: foi a minha descoberta mais bela e saborosa, o demônio falando, matar os inocentes em vez dos culpados e homicídios da máfia, dos ladrões. Eu destruo a humanidade e assim termino antes do nascimento com os adoradores de um falso Deus. Por quê? Por que o demônio disse isso a esse exorcista, padre Pellegrino Ernetti, lá na Itália? Porque, na verdade, ele odeia Deus. Ele havia sido expulso com uma terça parte dos anjos das hostes celestiais. Fora também criado por Deus. Então a briga dele com Deus. Então ele não quer que venha ao mundo. Quem está no mundo são perseguidos, destruídos, famílias e mulheres que ficam o resto da vida doentes e chorando porque o marido se deixou levar ou vice-versa, filhos que caem na droga, na sexualidade, no homossexualismo, no satanismo, tantas coisas mais para destruir nossa fé no Deus verdadeiro. E o aborto é um projeto. Por último, a gente vem na separação. O divórcio, que é um ataque que vai direto àquilo que é sagrado. Deus criou o homem e a mulher para se unirem por uma instituição sagrada chamada matrimônio, casamento. Deus fez isso. Por isso que a Bíblia, a Sagrada Escritura, nos diz que o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Já falamos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Sendo assim, a separação e o divórcio constituem o ataque aos direitos, né? Aliás, um ataque direto, não direitos, direto, que Satanás tem contra os desígnios de Deus. Atacando a mim, ele ataca a Deus. Ele ataca a Deus para que a humanidade e a família sejam destruídas. As palavras ditas, como disse aí, pelo demônio através de um momento de exorcismo, pelo processo, são surpreendentes ainda em relação ao divórcio e à separação de canais. Diz Satanás que a invenção foi dele. Ele reivindica a sua propriedade, a descoberta mais inteligente. Ele já havia feito o homem voltar atrás com os desígnios de Deus no capítulo 3 de Gênesis. É dessa forma que o demônio então está destruindo a família e a sociedade, aonde ele passou a ser adorado como Deus, o verdadeiro rei do mundo, que é o sexo que nós vemos hoje. A sexualidade é uma instituição, para os micos, é claro, que mais se ganha dinheiro no mundo. Ora, Satanás está dizendo no coração do homem meio prevenido, para que não demos ouvido a Jesus, a Deus. Não deem ouvido, disse ele numa de suas possessões, aquele homem pendurado na cruz. Ora,
o ódio contra o divino. O verdadeiro prazer o demônio coloca em nosso coração, que é o sexo livre, dá prazer, quanto mais temos, mais queremos, até nos destruir. O reino do demônio, meu querido, é sobretudo a liberdade do prazer sexual dentro da nossa casa, nossos familiares. E é dessa maneira, como diz São João, tomai cuidado, porque o demônio é príncipe desse mundo. Porém, então, chegamos a um ponto importante, de que não tenhamos dúvida de que a ideologia de gênero, o sexo sem nenhum compromisso, a separação e o divórcio, o aborto, são armas usadas na batalha de Satanás contra aquilo que é sagrado na família e no matrimônio. Em última instância, o ataque dele é aquilo que é sagrado contra o próprio Deus. Entretanto, não tenhamos medo, pois como disse já aquela irmã Lúcia, em Fátima, porque sabemos que, como diz o Apocalipse, a mãe de Jesus, que não é salvadora, esmagou a cabeça da serpente ao dizer o seu sim e nos trazer o Salvador Jesus. Então, querido, o Imaculado Coração de Maria triunfará no projeto de Deus. Sendo assim, da minha parte e da sua, temos apenas que nos posicionar contra essa batalha espiritual, ou nesta batalha espiritual. Temos que ter posição. Como valorosos filhos que somos do Pai, servos, nós temos que estar atentos com nossas orações, com nossas penitências, sacrifícios, por nós, pela nossa família, pelos entes queridos e por toda a humanidade, para que se convertam e escapem dessas garras de Satanás que levará todos à destruição. Compartilhemos com todos aquilo que nós acreditamos, mesmo que riam de nós, para que realmente a gente veja que perdemos a graça de Deus. Quando permitimos que o maligno diga que Deus mentiu para nós. Não foi isso que ele quis dizer. Você não vai morrer. O pecado entrou no mundo. A escolha é minha. O bem e o mal está. A atitude diante de Deus é minha e sua. Então, perdemos a unidade. Não somos mais um. Vivemos juntos, mas estamos separados. Então, é um sacramento divino, né? Eu estar junto com o outro, vendo as diferenças que nós temos um com o outro, mas sempre realmente sabendo que o que nos uniu não foi sexo, não foi busca de prazeres humanos, mas foi o projeto dessa arquitetura de Deus. Pai amado, Pai querido, salva aquilo que pode ser salvo ainda em nossas famílias, na minha, de meus irmãos que me ouvem, me veem, na humanidade toda, salva-nos, Senhor, das garras do demônio. Bendito seja o teu santo nome para sempre, porque me fizeste homem, minha esposa mulher, que muitas coisas que não entendemos, ainda assim não nos separamos, para não contrariar sobre o nosso próprio corpo a graça que tu tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, dentro da vontade de Deus e a proteção de Maria. Amém.